Fábio Piperno, se não reagirmos antes das eleições, vai virar um caos, disse o presidente Jair Bolsonaro aos ministros que participavam daquela reunião à época. Como é que você avalia agora essas imagens que chegam e que mostram como esses diálogos iam funcionando com as pessoas que atuavam ali no primeiro escalão do governo? Então, não precisa reagir depois das eleições. É só cumprir, obedecer o resultado das urnas. As urnas apontam que o candidato A ou B é o ganhador. Ponto final, acabou ali, o processo acaba ali, recolham todas as armas e comece a se preparar para a eleição seguinte. Assim é num país democrático. Aliás, exatamente uma semana atrás, na sexta-feira passada, o presidente Lula brincava com o governador Tarcísio, que gargalhava, dizia, você ganhou de nós, né? Agora na próxima vamos tentar ganhar de você. Não sei. É assim que tem que ser. Agora acabou, contou o último voto, fim de conversa. O fato é que, mais uma vez, né, esse vídeo reforça o fato de que a gente estava diante de uma conspirata que, se não vingou, aí é uma outra questão. Mas é um absurdo e é um escárnio para o país que isso tenha sido discutido, né, de forma tão aberta entre integrantes do governo. Você entende que seja um escárnio com o país que integrantes do governo discutam essa situação, entre aspas, utilizando o aparato estatal para falar sobre uma possibilidade de permanência no poder sem que seja respeitando o resultado das eleições, hein, Alan Gani? Olha, Evandro, é ruim sim, do ponto de vista institucional, claro que isto é ruim. Agora, a cogitação de um crime, de um golpe de Estado, à luz da lei, não é crime. Então, eles estavam ali na cogitação, mas não havia algo concretamente planejado. E mesmo que existisse algo planejado, ainda assim, não seria um crime, a não ser que o planejamento em si fosse um crime ou que, se de fato houvesse uma tentativa de golpe, que não ocorreu. Então, é ruim moralmente, é ruim do ponto de vista institucional, mas não é crime. E você, Luiz Felipe Dávila, como é que vê essas manifestações? Eu concordo com o Alan Gani. A gente tem que olhar duas coisas. É não só imoral, mas demonstra a irresponsabilidade de pessoas que detêm o poder aventando ou discutindo qualquer coisa como um golpe de Estado. É um total absurdo. A gente vive uma democracia que tem que respeitar a alternância do poder e o resultado legítimo das urnas. Ou seja, isso aí não deveria nem ter sido discutido com pares do primeiro escalão do governo. Jamais deveria ter. Então, o que vem à tona é que realmente era isso aí, uma discussão irresponsável, tinha sim aventado a história de debater um possível golpe. Graças a Deus isso não aconteceu, porque, como eu disse já aqui no 13 em 1 várias vezes, as instituições são fortes e reagiram e não toparam entrar numa aventura de derrubar o resultado da democracia. Então isso é muito bom. Agora, eu não concordo com a Alan. Então, falar essas bravatas, isso não é crime na lei brasileira. Então precisa separar uma coisa da outra. Então, se essa é o pretexto para amanhã eu começar a prender gente, não, então o pretexto está errado. Então, mostra mais uma vez algo que me chama a atenção, é o grau de arbitrariedade hoje, infelizmente, da justiça, com esses inquéritos abertos sem objetivo, sem prazo determinado, um vai emendando no outro, agora o advogado de um pode conversar com o advogado do outro, essas coisas não existem. Isso não existe no Estado Democrático de Direito. Então, nós precisamos manter o jogo nas linhas da democracia, do Estado Democrático do Direito, e não jogar tudo pelo lixo e ir atrás do poder completamente arbitrário, voluntarista e contra as regras da lei e da Constituição. Fala, eu tenho uma Segre. visão um pouco diferente em termos dessa fala. Eu não sei outras falas, mas eu vou focar nessa fala. A gente vai mostrar outras daqui a pouco também, aí você vai poder trazer as suas opiniões. Vamos analisar sobre essa fala. Imaginemos, tira o Bolsonaro, tira uma reunião de ministros, coloca um diretor técnico de um clube de futebol que está perdendo o primeiro jogo e você tem que colocar, temos que agir agora, não podemos agir depois. Essa comparação pode ser meio idiota, se quer, porque estamos falando de uma questão institucional versus uma questão esportiva. Exatamente. Mas estou falando em termos de
a fala em particular não me parece que configura um delito em si, porque está motivando as pessoas a dizer, cara, temos que agir de alguma maneira. Se ele, em algum momento, ele, Bolsonaro, mencionasse, temos que agir, e esse agir é fazer um golpe de Estado, aí é outra coisa. Vamos ir contra porque nós temos que permanecer no poder ao custo que for. Aí é outra coisa. Mas aí se junta a fala do presidente da República, uma minuta que há informações agora de mensagens que foram trocadas que também teve uma preparação feita por ele, então não só por outras pessoas. Então, acho difícil você analisar a fala isolada diante de outras ações que também constam nessas investigações da Polícia Federal. Mas são investigações. Quando você fala, os portais hoje, PF crê que tal coisa. A PF tem que investigar. Quem deve acreditar é o juiz, em função de uma acusação do Ministério Público e da defesa do livre direito, que deve ser exercido por qualquer cidadão, de se defender. E isso é possível quando? Quando o processo está aberto para os advogados, que não vejo problema nenhum, isso para mim é novidade, eu não sou jurista, não conheço direito, mas que os advogados não possam falar entre si, me parece um exagero na livre defesa que cada um tem que conseguir fazer. Então, voltando para fazer a conclusão, claro que tem que juntar várias as pontas, mas nesse vídeo em particular o que eu enxergo é, temos que fazer alguma coisa até as eleições. O 8 de janeiro foi depois das eleições. Então, é importante sim que continue sempre defendendo a democracia, sempre, e quem estiver contra a democracia estará contra dos meus comentários e certamente dos nossos. Mas esse ponto em particular, eu não me parece que seja o que configure uma prova de algum delito cometido, nesse caso, pelo Jair Messias Bolsonaro. A gente vai acompanhar e avaliar também a partir das outras partes que traremos aqui ao longo do nosso programa. Antes, eu quero contar um pouquinho de repercussão aqui com o André Anelli, que chega ao vivo agora, estava agachando para pegar alguma coisa ali. Nós pegamos essa imagem, a Anelli não tem problema, se ela viralizar as pessoas comentarão, você encarará mais essa e tudo ficará bem ao longo dos próximos dias de carnaval. Qualquer coisa você poderia ter levantado e já pulando assim para trazer informação, enfim, sem problema algum. Mas conte pra gente qual foi a repercussão, então, envolvendo agora o vídeo divulgado pela Polícia Federal, né, e que mostra essa reunião com parte dos ministros. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Era só o microfone, viu? Tá tendo festa de carnaval aqui pertinho de mim, mas isso não me pertence. O nosso plantão é sério aqui. Muito boa tarde para você. Muito boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Olha só, a gente está trazendo então as repercussões em relação a essa operação da Polícia Federal, que a gente fez uma cobertura ampla no dia de ontem, tempus veritatis, e que teve mandados também expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, 33 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão acabaram sendo cumpridos contra ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma outra prisão acabou ocorrendo por questões paralelas às investigações, foi justamente então do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. E aí a gente traz agora as repercussões em relação a essa operação que acabou ocasionando também a divulgação do vídeo que a gente assistiu uma parte agora aqui no 3 em 1, né, Evandro? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse ao jornal Folha de São Paulo que é vítima de perseguição. Ele também pediu para que as autoridades o esqueçam, já que existe outra pessoa governando o país. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro manteve uma viagem que já estava agendada para os Estados Unidos, mas nas redes sociais ela acabou ironizando uma frase da atual primeira-dama, Janja da Silva, ela que disse recentemente que se tudo desse certo, a prisão de Jair Bolsonaro sairia logo. E outra repercussão que a gente destaca também é do ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão. Ele também falou sobre perseguição política e disse que as Forças Armadas não podem se omitir e precisam reagir ao que chamou de arbítrios do Supremo Tribunal Federal. Diante dessas declarações, inclusive, deputados federais do PSOL e da Rede, ou seja, da base ali do governo, pediram a prisão preventiva do senador sob a alegação de que foram falas com teor
golpista. E ainda no Congresso Nacional, o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele não poderia ser responsável pelas investigações sobre supostas tentativas de golpes de Estado. Isso porque o argumento do parlamentar é de que a vítima não pode investigar porque não tem imparcialidade nem isenção para estar à frente do inquérito. E na mesma ocasião, Marinho foi outra autoridade que repetiu o discurso da oposição ao governo de que existe perseguição política àqueles que são contrários ao grupo do presidente Lula. Um trecho sobre essa declaração a gente acompanha agora. É um contorcionismo jurídico para inibir a oposição brasileira. Nós estamos diante de uma situação muito complicada, muito perigosa para a democracia brasileira. Nós não podemos e não devemos calar aqueles que pensam diferente em nosso país. Nós estamos extremamente preocupados e acreditamos que é necessário que haja isenção e que a Constituição seja cumprida. E apesar de algumas manifestações de apoio lá no Legislativo, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, comentou a operação em tom crítico ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas, ação insensata encabeçada por uma minoria irresponsável que previa impor um estado de exceção e prisão de autoridades democraticamente constituídas. Ele disse ainda, agora cabe à Justiça o aprofundamento das investigações para a completa elucidação desses graves fatos. Fecha aspas, então, palavras do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro acabou emitindo uma nota ontem em que alegou que jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito e das instituições que o pavimentam. Os advogados, eles disseram ainda que desde março o presidente vem sofrendo inúmeros, repetidos procedimentos que insistem em uma narrativa divorciada de quaisquer elementos que amparassem as graves suspeitas que vêm sendo atribuídas ao ex-presidente, então no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro. A nota diz ainda que mesmo com a disponibilidade dele de comparecer a todas as convocações feitas por determinação do Supremo Tribunal Federal, mesmo assim foi determinada a apresentação do passaporte dele, que inclusive esse passaporte foi entregue ontem. A medida, de acordo com os advogados, foi absolutamente desnecessária e afastada dos requisitos legais que visam garantir a ordem pública e regular o andamento da investigação. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Se houver algum desdobramento agora à tarde, você chama a gente ao vivo aqui, não tem problema se o microfone estiver no chão, é só pegá-lo ao vivo, é assim que acontece. Vocês viram, né, que nós flagramos ali, eu não perdoei André Anelli porque é carnaval. Ô, Fábio Piperno, você acha que há algum tipo de objetivo de inibir a oposição aqui no Brasil? Bom, a gente está diante de uma escandalosa urdidura golpista, então isso tem que ser investigado, ponto. Isso não é perseguição. Então, vejam, eu acho que a justiça do Brasil, ela agora se encontra numa encruzilhada, de fato numa situação difícil, com a qual ela nunca enfrentou de frente, como deveria ser. Por quê? Porque, vejam, do presidente Bolsonaro, eu jamais vou esperar alguma coisa positiva. E falo sempre aqui, sem, assim, o menor... Pudor, porque... Veja, o Bolsonaro, ele é alguém que apoiou a ditadura, tinha como ídolo um torturador, ele defendeu que a ditadura matasse mais 30 mil, ele defendeu que a ditadura usasse pau de arara contra o opositor, ele zombou de quem estava com Covid e agora ele é flagrado participando de conversas explicitamente golpistas. Então, ele não me surpreende. A questão é o seguinte, é a seguinte, como é que a justiça vai encarar o envolvimento de militares estrelados, de generais, né, de tropas de elite, da alta cúpula militar? Porque o Brasil
desde sempre. Aliás, a República Brasileira começa com um golpe militar. O Brasil sempre conviveu com militares golpistas e jamais tomou qualquer tipo de atitude. Então, eu estou muito curioso, muito ansioso para saber como é que a justiça vai se comportar agora. Eu vou te responder, Piperno. A justiça vai se comportar em não condenar. Por quê? Porque não houve um golpe de Estado, não houve uma tentativa de golpe de Estado. Portanto, por mais que as falas, concordo contigo, do ponto de vista institucional, elas sejam muito ruins, não há um dilema. Não há um dilema porque não houve um crime. Sequer houve a tentativa desse crime. Sequer houve a tentativa desse crime. Depende do ponto de vista. Qual o ponto de vista? Depende do ponto de vista. Você pode, inclusive, entender... Eu sei que não é todo mundo que concorda com isso, mas você pode entender que, por exemplo, esses fatos aí tiveram conexão com o 8 de janeiro. Não, você pode Piperno, Piperno, então, veja, o que eles falavam ali no plano da cogitação seria algo, até inclusive a fala diz isso, antes das eleições, com as Forças Armadas, com recursos. De fato, o golpe clássico. 8 de janeiro é outra coisa. Não dá para fazer uma conexão direta. Nesses vídeos que nós acabamos de ver, de fato, eles falaram antes das eleições. Só que eles continuaram falando também após as eleições. Então, isso foi uma construção continuada, não foi uma ação de um dia. Não é muito estranho um golpe de Estado a partir do momento em que você não está mais no poder, portanto, você não tem o controle da Polícia Federal, você não tem o controle da GLO, você não tem o controle do Exército. Não é muito mais fácil tentar um golpe antes, enquanto você está no poder, portanto, antes do dia 1º de janeiro? Mas essas reuniões não configuram uma tentativa, um planejamento, no ponto de vista de vocês? Uma cogitação sim, mas a cogitação é crime. A gente pode discutir aqui se a lei deveria ser diferente, Evandro, aí é uma outra discussão. Mas, de novo, dentro do arcabouço penal brasileiro, a cogitação não é crime. Isso para você não seria um planejamento, Dávila, também? Nem o planejamento. Não, eu não acho que é planejamento nenhum. Eu acho que tem uma coisa aqui. A minha crítica... O que é então, gente? Eu queria que vocês nominassem, porque assim... Planejamento, e porque, mesmo assim, a gente tem ministros reunidos com o presidente da República discutindo formas, então, de manutenção do poder, mesmo que as eleições não definissem isso, com parte desses ministros que são generais de 4 estrelas também dizendo que estavam fazendo reuniões semanais com as Forças Armadas na tentativa de debater o que poderia ser feito. Então, eu queria que vocês nominassem isso aqui para quem nos acompanha. Olha, primeiro, eu vou pegar 2 pontos. Eu vou responder primeiro a tua pergunta, depois voltar aqui, que eu acho que é a questão central. Tá. Você quer saber o que é planejamento de um golpe? Leia o excelente livro do Hélio Gaspari. Você vai ver o que é planejamento. Tem hora a hora. O que faz, como é que é, qual é o segundo comando. As coisas têm um desencadear que acaba chegando a uma ação concreta. Isto é planejamento. Planejamento é isso, assim, o golpe vai começar assim, começou a marchar lá de Minas Gerais, começou a avançar, o segundo comando em São Paulo, tem toda uma etapa de coisas para acontecer. Se você pegar o primeiro golpe republicano, que é o justamente do 15 de novembro de 1889, também tem lá o planejamento. Nós vamos à casa do Marechal Deodoro do Fonseca, nós vamos para o Câmara, nós vamos fazer isso, vai acontecer isso. Isto é que é planejamento. Isto não teve nesse negócio. O que teve é cogitar ideias de um golpe, mas não houve o planejamento assim. As Forças Armadas vão acordar às 6 horas da manhã, no dia tal, as tropas têm que se mobilizar, a gente tem que tomar... Não teve. Aliás, mostra, de novo, eu enfatizo isso, a importância das instituições, principalmente das Forças Armadas, rechaçando qualquer ideia de golpe de Estado. Então, isso é muito importante deixar claro. Então, eu acho que essa é a primeira parte A segunda coisa é o seguinte: o mal desse país, desde 1930, chama-se populismo, de direita e de esquerda. É um desastre o populismo, porque todo líder populista tem no seu DNA enfraquecer as instituições democráticas para concentrar o poder no seu personalismo, como se ele fosse a única pessoa legítima defensora dos interesses do povo. Sim. E o resto é todo mundo contra. Então esse é o problema. Então o que mostra esse populismo de direita e de esquerda? O populismo de direita mostra que tinha um grupo de acelerados em torno do presidente querendo realmente dar golpe. Isso aí está claro. Aliás, o presidente parece o mais moderado de todos eles, porque o resto é tudo acelerado, louco, que quer saber quando é que começa o golpe. É verdade. Então esse é o primeiro ponto. E agora a gente tem o populismo de esquerda que é assim, atropela o Estado de Direito e tal, e vai atrás, tem que ter um processo de inquisição, que também não é.
A gente precisa jogar o jogo de acordo com as regras da democracia. Calma lá. O populismo de direita e de esquerda sempre joga contra as instituições. Fala, Piperno, que foi? Não acho legítimo a gente igualar a esquerda com isso. Total. O que a esquerda está fazendo, Davi? Peraí, você quer que eu te conte quantas vezes a esquerda faz isso? Não. Que eu te fale? Hoje, nesse episódio. Não, o que tá nesse episódio. O que o presidente Lula falou sobre isso agora? O que eu estou dizendo aqui é que o respeito às regras, e o respeito às regras também, se você é um presidente da República e você vê que as regras não são respeitadas, tem que se manifestar. É importante isso. O que a gente está tendo hoje no Brasil é o não respeito às regras do Estado Democrático de Direito no processo legal. Isto é um problemático. Pera lá. Se existe o não respeito às regras, o devido processo legal, isso não é uma questão da esquerda. Isso quem está fazendo ou deixando de fazer é o STF. Que não é governo. O governo não tem nada a ver com isso. Aliás, o presidente da República, em uma manifestação ontem, o que ele falou? Espero que Bolsonaro tenha toda a oportunidade. Exatamente, tem a presunção de... Pronto. Quer dizer, foi só isso que o presidente da República disse sobre esse episódio todo.